Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para vocês aqui as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai falar bastante sobre o jogo de amanhã, né? Vasco e Vitória da Bahia, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer a cobertura muito bacana, né? Inclusive, temos que trazer para vocês uma informação, né? Infelizmente, o Twitter, né? O X, está fora do ar no Brasil, né? O ministro lá do STF tirou a plataforma do ar aqui no território brasileiro. Então, para quem acompanha nosso trabalho por lá, de cobertura, dos vídeos, né, da chegada da torcida ao estádio e tudo mais, a gente vai estar fazendo esse conteúdo também, porém vai ser postado na nossa conta do Instagram e também na nossa conta do Threads, né, que é o Twitter do Instagram. Então, quem puder, segue a gente por lá, porque é um trabalho muito bacana, né, de cobertura jornalística. Então, fica a dica para vocês seguirem a gente nessas duas plataformas, que é fácil, é @Mário Coelho Vasco, nas duas, super simples para você achar. Eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição do nosso vídeo de hoje. Mas enfim, vamos falar muito sobre o jogo de amanhã, vamos falar também sobre a situação de material esportivo, porque parece que uma marca que não estava muito forte na disputa ganhou terreno em relação aí à disputa com a Puma e também com a Nike. E vamos falar sobre contratações, porque a janela está se encerrando e até agora o Vasco não apresentou reforços, não apresentou mais contratações que são necessárias. Todos sabem, o Vasco está precisando aí de pelo menos mais 2 jogadores para fechar esse elenco. Então a gente vai falar muito sobre isso. Será que vem? Será que o Vasco vai anunciar alguns atletas aí nos próximos dias? Então, primeiramente, quero convidar todos vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, que ainda não seguem a gente no YouTube, para se inscreverem lá embaixo, naquele botão vermelho. E peço também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha no nosso vídeo, que é super importante, né? Aquele like lá embaixo, tem um botão com o dedo para cima para o YouTube divulgar, né, o nosso conteúdo para mais vascaínos espalhados aí pelo Brasil inteiro. E antes da gente começar o vídeo, vou deixar um recado aqui da nossa parceira do canal, que é a 1xBet, né? 1xBet, como vocês sabem, é um dos maiores sites de apostas esportivas do mundo inteiro. E aproveitando que amanhã tem jogo do Vasco, eles estão com uma promoção super bacana. Eles vão estar sorteando aí para 5 vencedores R$10 mil e 5 uniformes do Vasco, né? Cada vencedor leva para casa R$2 mil e mais uma camisa. O vencedor escolhe camisa preta, a branca ou o terceiro uniforme, com direito a nome e número nas costas. Então, quem quiser participar, basta estar cadastrado no link aqui do nosso canal. Se você já se cadastrou em outro canal, tem que ser cadastrado no link do canal Mário Coelho Vasco, que está no primeiro comentário fixado. Então, corre lá, se cadastra e tem que fazer pelo menos uma aposta aí de R$5. É o valor mínimo para você garantir a sua participação. Então, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link, se cadastra, faça ali um cadastro de pelo menos R$5 para garantir aí a sua participação, beleza? Então bora começar o vídeo falando, né, dessa rodada do Campeonato Brasileiro que pode colocar o Vasco com 34 pontos, cara. Quem diria, né? Ano passado, nessa mesma rodada, o Vasco não tinha nem chegado aos 20 pontos, ou seja, uma situação hoje muito mais confortável, mas que pode ficar ainda melhor, né? O Vasco vencendo esse jogo fora de casa, já encosta ali no Cruzeiro, encosta também no São Paulo, encosta nos times que estão ali à nossa frente, né? O Bahia, as equipes que estão brigando por pré-libertadores, por Libertadores da América, né? E a ideia é essa, o Vasco crescer cada vez mais, conseguir evoluir dentro da competição, né? Lembrando que nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco aí é o segundo colocado, somando a quantidade de pontos conquistados, ficando apenas atrás do Fortaleza, né? E, obviamente, a gente quer continuar nessa crescente, né? A gente quer continuar evoluindo dentro da competição. Para o jogo de amanhã, a gente vai ter a volta do PH na lateral direita, a gente vai ter o João Vitor, né? Que apesar de ter sido expulso no último jogo pela Copa do Brasil, não vai cumprir suspensão automática na partida de amanhã. E a gente pode ter a volta de Felipe Coutinho também. Ele vai ser reavaliado agora pelo período da manhã, né, antes do elenco viajar para Salvador no período da tarde. Então a gente pode ter essa novidade também ali na lista dos relacionados para a partida. A provável escalação, o provável time do Vasco deve ser Léo Jardim no gol,
PH na lateral direita e Lucas Piton na lateral esquerda, Maicon e João Vitor na zaga, meio de campo ali com Hugo Moura, Matheus Cocão e Dimitri Payet. E lá na frente a gente pode ter novidades. O David deve ser mais um que deve ser relacionado, né? Ficou afastado ali alguns dias devido à situação que ele teve médica no rosto, né? Uma celulite facial, mas deve viajar com o elenco. A gente tem também a novidade aí que é o Jean Davi, que entrou muito bem na última partida, mas também temos os dois atacantes que foram titulares no último jogo contra o Atlético Paranaense, Emerson Rodrigues e Ryan, foram muito bem na partida, né? Principalmente o Ryan. Então a gente pode ter alterações ou não no ataque. Vamos ter que esperar amanhã, né? Ali a hora que sair a lista dos titulares, mas a tendência é que de um lado jogue ou o Emerson Rodrigues ou o Jean Davi, do outro ou o Ryan ou o David, né? E lá na frente Pablo Verratti centralizado, né? Com sede de gols, querendo aí encostar na artilharia do Campeonato Brasileiro. Estou muito confiante, cara. Estou acreditando muito nessa vitória. Acho que tem plenas condições de sair com um grande resultado. E lembro a galera, mais uma vez, que quiser fazer aquela aposta, botar uma grana no bolso para correr um xbet e botar lá a vitória do Vascão. Falar agora sobre material esportivo, tá? Informação que a gente obteve hoje pela manhã é que, apesar da Nike e da Puma estarem à frente das negociações em relação aí para se tornar a nova fornecedora de material do Vasco a partir do ano que vem, para substituir a capa, tem uma marca que também, apesar de correr por fora, está ganhando terreno nas negociações, que é a marca japonesa Mizuno. Pois é, Mizuno aí, que é uma marca que, apesar de muita gente não conhecer, tem materiais esportivos excepcionais, tá? Eu sou fã da Mizuno, adorava jogar com a chuteira da Mizuno, porém não tem o alcance de uma Puma e de uma Nike, né? Obviamente não é uma marca totalmente internacional, como são essas duas que eu acabei de citar, mas apenas informação para vocês aí que a Puma também tá na jogada, tá tentando aí, né, dar uma rasteira nas duas gigantes aí, Puma e Nike, que nesse momento são as favoritas para se tornarem aí a nova fornecedora de material do Vasco a partir do ano que vem. Tem a capa, que também segue negociando, né, mas é provável que não ganhe essa disputa, essa queda de braço com as outras empresas. E agora falar de mercado da bola, porque hoje é dia 30 de agosto, a janela se encerra no dia 2 de setembro, faltam apenas aí 2 dias, né, mais ou menos 2 dias e meio aí para a gente conseguir trazer jogadores, né? A gente viu vários clubes contratando muito, né? O Vasco nessa janela trouxe 5 atletas, trouxe o trio de ex-crias, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e o Souza, trouxe o Emerson Rodrigues e recentemente agora trouxe o Jean Davi. E a gente sabe que o elenco do Vasco ainda tem limitações, apesar da gente saber da entrega, da dedicação dos nossos atletas, a gente ainda vê uma necessidade de ter um zagueiro mais experiente para chegar e assumir a titularidade ao lado de João Vitor. A gente deveria ter também a necessidade de ter trazido mais um primeiro volante. O Hugo Moura está jogando muita bola, mas não tem um reserva, não tem um jogador que possa chegar e substituir o Hugo Moura à altura hoje, né? O Souza não está ainda na ponta dos cascos, é um grande jogador, o Souza porém não está fisicamente apto, né, a substituir o nosso querido Hugo Moura. Tem o Esposa, que não é o jogador da posição, não é um primeiro volante de pegada, o Matheus Carvalho é a mesma coisa, enfim, eu acho que o Vasco deveria ter tentado trazer um jogador com características similares ao Hugo Moura e não fez. E aí, um atacante, né? O Vasco perdeu o Adson, um jogador que era muito importante, um jogador que era titular, um jogador que vinha jogando muito bem e só deve voltar ano que vem. Teve uma fratura na fíbula, né? Um pequeno osso ali da perna, e aí tem que passar por uma cirurgia e o tempo de recuperação está ali em torno de 3 a 4 meses, ou seja, só voltaria no final do Campeonato Brasileiro, o que é muito improvável, né? Por questões físicas, questões médicas, então a tendência é que o Adson só volte na temporada de 2025. Então, com isso, Pedrinho, Marcelo Santana, Felipe Maestro aí estão tentando, estão correndo, estão fazendo de tudo aí para reforçar essa equipe vascaína, mas a questão financeira ainda tem esse impacto, né? O Vasco foi atrás do Benjamin Borré, jogador argentino que atua lá na Rússia, né? O Vasco encontrou dificuldade pela questão ali do time russo não aceitar negociá-lo por 20 milhões de reais, que foi a proposta vascaína. O Vasco não vai pagar 40 milhões, que foi o pedido da Rússia, né? Houve também uma consulta pelo atacante brasileiro Yuri César, que joga no futebol dos Emirados Árabes, porém os árabes não queriam liberar o jogador. Em relação ao setor defensivo, segue a novela Luan Pérez, jogador brasileiro que jogava no Fenerbahçe da Turquia, rompeu o contrato dele por lá e hoje existe ali uma queda de braço entre 3 clubes,
Vasco, Santos e Bahia. O Vasco fez uma proposta muito boa, porém o jogador tem um apelo sentimental com o Santos, né? Jogou muito tempo por lá, é torcedor da equipe santista e com isso aí ainda tá nessa questão aí para onde ele vai jogar aí o restante da temporada. Enfim, aguardar, esperar, torcer para que esse desfecho aí aconteça e que o Vasco consiga aí pelo menos a contratação de um zagueiro, que eu acho que seria fundamental aí para o restante da temporada, para o Vasco conseguir voar um pouco mais alto aí dentro do Campeonato Brasileiro e também, quem sabe, né, conquistar o título da Copa do Brasil. Beleza, rapaziada? Antes de ir embora, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, corre lá no nosso Instagram, segue a gente por lá, agora que o Twitter aí, o X tá fora do ar, né? Importante vocês seguirem a gente nessas outras plataformas também. E é isso, mais tarde a gente está de volta aí com o nosso segundo vídeo, trazendo mais informações para todos vocês. Valeu!